Quando ele tinha 9 anos, fugiu de Pesqueira, no interior de Pernambuco, e veio parar aqui, no Recife, atrás de uma tia. Conseguiu sua primeira carteira de trabalho aos 10 anos. E aí depois, seu primeiro emprego aos 17 na imprensa. Mas foi só nos 19 que ele conseguiu ser locutor e depois disso não parou mais. Ele é um mito do rádio pernambucano. Mistura sensibilidade, mistura humor. É um cara muito crítico, de personalidade forte, e eu vou conversar agora com ele, Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Geraldo, muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pela Faculdade de Guararapes e também pelo Sistema Jornal do Comércio. Quem disse isso? Tá falando da minha vida para todos. Eu tava pesquisando com minha avó, na verdade, porque minha avó é muito tua fã, acho que todo mundo daquela geração. E eu fico me perguntando o que foi que fez você sair de Pesqueira, sair do distrito de Mimoso, atravessar o Agreste, vir parar aqui no Recife. Você sabia como encontrar sua tia? Você não sabia? Sabia, porque a questão é a seguinte, eu sempre digo que se tiver que morrer alguém numa família, que morra o pai. Não pode morrer a mãe, porque quando a mãe morre, desorganiza terrivelmente. Então foi o caso. Eu morava em Pesqueira, a minha mãe morreu com 30 anos, isso é um erro de Deus. Você tinha 5, né? E eu fiquei com 5. E eu tinha 2 irmãs que a minha tia trouxe para cá essas 2 irmãs. E como eu era macho, papai então queria que eu ficasse com ele para trabalhar no roçado. Eu aprendi tudo. Eu fugi para cá com 9 anos. Eu tinha vindo aqui uma vez, tinha uma certa ideia de onde era, a casa da minha tia no Arruda. Tinha um negócio que você não conhece, mamona, que é uma coisa que se faz óleo com. Tinha muito valor naquele tempo, eu roubei do roçado de papai. Umas mamonas, vendi, comprei a passagem do trem. Esse trem que passava lá sempre ao meio-dia, nesse dia ele passou de 3 horas da tarde. Eu escondido no mato para que ninguém me visse, para não dizer a papai onde eu estava. E eu cheguei aqui de meia-noite, você imagina o que é 9 anos. Primeiro, naquele tempo tinha um negócio chamado juizado de menores. Os meninos morriam de medo de juizado, que prendiam os meninos. Eu vim num cantinho assim, encostado, eu não mijei, não saí do lugar, porque eu sabia que se eu saísse, o pessoal ia estranhar porque é que o menino estava fazendo aquilo. Bom, peguei o ônibus na frente da estação do trem ali, na Praça Mauá, e esse ônibus que eu pensava que me levaria para o Arruda, me levou para o Engenho do Meio. E quando o tempo passou, aí o motorista disse, você vai para onde? Eu disse, eu vou para Água Fria. Ele disse, meu filho, você está no Engenho do Meio, e esse ônibus não volta mais. Eu digo, mas me diga como é que eu vou andando para Água Fria. Ainda hoje eu não sei como é que se vai andando do Engenho do Meio para Água Fria. E o Bacurau, o último ônibus ia para a cidade, ele me parou de lado, me botou por aquela janelinha, o mago passando fome, ele me botou naquela janelinha estreita e disse, olha, bota esse bonequinho aqui no ônibus de Água Fria. Eu acho que até isso era bom, as pessoas tinham mais tempo para tratar com crianças do que talvez hoje até o cara me achasse um maloqueiro qualquer e me jogasse fora. Eu cheguei na casa da minha tia às 4 horas da manhã, com loucura. E na tua adolescência você foi carteiro e chegou a entregar imagens de santos católicos, né, nos comerciantes aqui. Família muito pobre, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa. Naquele tempo havia trabalho para menor e era normal você passar assim na frente de uma casa, está escrito, precisa-se de um menino para fazer mandado. Como eu arrumei um emprego numa empresa que o cara vendia os santinhos, e os vendedores de santos se enchiam a cidade aí, o santinho era um Cristo com uma luz assim na barriga, e o cara lá prometia aquele santo, que o santo ia ajudar a casa e tal. E para que não houvesse desistência, a pequena empresa que eu trabalhava, fazia uma carta, e a minha função era correr desses lugares que o cara comprava santo e entregar a carta. A carta, você comprou um santo, espere que o santo vai chegar, esse santo vai ajudar na sua vida, essa porra toda. Como foi teu primeiro contato com a imprensa? Né? Quem foi que te ouviu e disse, não, vamos colocar ele como locutor? De onde surgiu essa oportunidade? Naquele tempo você não tinha o curso ainda, né? Era feito concurso. O camarada chamava na rádio e fazia o concurso com as pessoas, os caras que tinham
boa voz, os caras que liam bem e tal. Eu não tinha nenhuma ideia do que era isso. Num dessa entrega, eu fui entregar aqui ali perto de Sítio Novo, e uma senhora me disse, olha, você é um menino tão esperto. O meu marido trabalha na Rádio Jornal, e ele é operador de som, ele é técnico de som, e ele tem um amigo que trabalha, que tem uma agência de propaganda, e que certamente gostará de ter um menino assim como você trabalhando para ele. Ele me deu o nome do seu marido. Aí eu fui lá na Rádio Jornal, que era da Rua do Imperador nesse tempo. O cara me entregou, me mandou para um jornalista chamado Hermes de Mello, faz tempo, ele já morreu. Eu fui, no mesmo dia fui contratado, fui trabalhar nessa agência de propaganda, e nessa agência de propaganda, a minha função era pegar o gravador, que nesse tempo era metade dessa mesa aqui, e ainda tinha um transformador que pesava mais do que tudo isso, que era aquele de geladeira antigo. Eu botava essa mala na cabeça, botava o transformador em cima, e ele ia, por exemplo, entrevistar Sindicato dos Motoristas, Sindicato dos Tecelões. Eu levava, ligava, ele entrevistava e eu trazia. Não, e eu via ele fazendo, ele fazia aquelas perguntas, e o cara cheio de cartaz, com gravata, eu digo, mas que merda, qualquer pessoa faz isso. Esse cara cheio de moral. Aí quando um dia ele não foi, teve um problema, ele não foi, e eu levei o material, esperei 1 hora, 2, 3, ele não chegou. Eu digo, bom, o camarada já estava meio chateado, ele pagava, ele cobrava por essas entrevistas, que era um programa que ele tinha na Rádio Caparibe. Eu fiz as perguntas, me deu. Fiz as perguntas, levei, ele tinha ido raparigar. Quando ele chegou no escritório, era 7 horas da noite. Aí ele disse, Geraldo, o que foi que aconteceu lá? Eu digo, olha, o homem estava puto. Para quebrar seu galho, eu liguei o gravador e fiz as perguntas. Você fez as perguntas? Meu Deus, o que você fez? Veja aí. Aí liguei o gravador, era daquele de rolo, né? Aí ele disse, olhou para mim, agora quem vai ficar fazendo isso é você. Então foi por aí que começou. Entendi. Quando teu pai ficou sabendo disso, tua família ficou sabendo disso, qual foi a reação? Quando o Geraldo Freire se tornou Geraldo Freire? Aqui? Não, mas aí papai soube antes. Tinha um xangozeiro famoso lá na região da gente, na mata, lá de Canela-de-Ema, e papai foi lá para ele baixar espírito para dizer para onde eu tinha ido. E o espírito disse que eu tinha ido para o Ceará. Aí papai foi me procurar no Ceará. Porque você nasceu no Ceará. A família de papai era do Ceará. Eu vim para a família de mamãe. Da família de papai eu só conhecia ele. Aí, resultado, enquanto ele me procurava, eu estava por aqui. Mas isso antes de trabalhar na rádio, eu já, quando conseguia um dinheirinho, eu corria, levava para ele. O rádio veio depois e veio dessa forma absolutamente acidental. Você começou a emergir na comunicação na época da ditadura militar. E você tem uma personalidade muito forte, sempre brinca muito, é um cara muito crítico, muito satírico. Como foi conseguir fazer comunicação na época da ditadura, tendo a personalidade que você tem? Na ditadura militar foi terrível para quem partia para o confronto com ela, pegou muito o pessoal universitário, mas como era nesse tempo da rádio, a rádio tinha a censura. E tudo que se dizia era censurado, se tirava uma carteira da Polícia Federal para poder trabalhar, e eu tinha essa carteira. E a partir daí eu ganhei musculatura e digo, eu vou fazer teste, concurso para ver se passo. Fiz um na Rádio Continental, não passei. Fiz um na Rádio Caparibe, não passei. Terminei passando num para a Rádio Repórter. O que é que eu fazia? Era um programa de música. Depois eu passei para o programa Pela Madrugada, onde a gente falava um pouco mais, e eu botava música de putaria. Porque foi a grande fase daquelas músicas. Vamos lá para ver o pagode, vai ser bom. Todo mundo nu. Aquelas. São filha da puta. Tu corta depois aí, né? Certo. Você já teve problemas com alguma emissora por ter essa personalidade, por sempre brincar tanto? Tive. Meu maior problema foi com o Dom Helder Câmara, porque as coisas foram dando certo, a Rádio Olinda me contratou, e eu tinha... Ralph de Carvalho era o diretor da Rádio Olinda, isso eu não passo bem mais na frente, nessa altura eu já tinha voz e vez, e na rádio a gente tinha um marreco que era uma grande atração, que ele morava debaixo da rampa do Hospital da Restauração. Esse marreco ia para a rádio e era uma graça de madrugada. Eu dizia, atenção, o programa de 4 horas da manhã.
eu estou aqui com os LPs novos de Roberto Carlos. O motorista de táxi que me trouxe o marreco aqui ganha um LP. Eles partiam para cima do marreco, aquela motorista dele lá, que rasgava a roupa dele. O marreco chegava ensanguentado, às vezes, no estúdio. Bêbado, chegava puto. Aí eu dava um disco ao cara, o cara ia embora. Esse marreco era um pedinte, um mendigo lá de rua. Vivia de tomar cachaça quando davam a ele. Aí eu digo, Rafa, eu só vou se levar o marreco, porque o programa só presta com o marreco. Mas se esse marreco disser um palavrão, aí eu digo, rapaz, ele não vai dizer. Rapaz, eu digo, eu vou mudar o estilo dele, eu vou botar ele para anunciar comida. Dizer como é que a dona de casa faz a comida boa para o marido e tal. A partir de tal dia o marreco vai ser o seu mestre, ele vai ensinar o chefe de casa como é que a senhora faz um café bom, não sei o quê. E quando chega o dia, o marreco bêbado. Isso era no horário quase de Dom Helder. Dom Helder tinha uma crônica chamada Um Olhar sobre a Cidade, que entrava praticamente nesse horário. No dia que eu anunciei o marreco, eu digo, marreco, você hoje vai ensinar como é que se frita ovos. E o marreco nunca foi dizer palavrão, mas não deu outra. Ele puxou o microfone e disse, ovos não, colhões. Puta. Você sempre chega aqui de madrugada, sempre vê toda a pauta sendo produzida para o teu programa. Qual é a importância de um comunicador-chefe como você estar acompanhando sempre todo o processo criativo da equipe para botar o programa no ar? Você cria intimidade com o que vai para o ar, com o que você faz. Eu, a essa altura do campeonato, até por ordem médica, não era mais para estar fazendo, porque tem um pessoal que produz, mas 80% da redação é minha. Eu faço uma parte, os meninos fazem outra parte, e a gente combina algumas coisas. Mas é criar intimidade com o que vai fazer. Eu chego cedo, brinco um pouquinho antes com os caras e tal, depois o pau começa, mas minha hora de chegar aqui é quase sempre 3 horas da manhã, 2h30. Eu acho que trabalhar, ninguém vai para frente sem trabalhar. Não sei se Barbudinho é que trabalha mais do que você, é quase certo que ele passa na sua frente. Você tem que correr o tempo todo. O que eu hoje, digo que ninguém faça assim, não exagerar do jeito que eu exagerei, onde eu me acostumei isso, numa situação que eu não durmo. Aí, quando você não dorme, o que é que acontece? Você pensa menos, rende menos. Isso aqui está uma merda, essa nossa conversa, mas poderia ser uma merdinha melhor se eu tivesse dormido bem de ontem para hoje. Eu não dormi. Então, para mim, hoje eu tenho o maior respeito por quem dorme bem. Há 7 anos atrás, o STF definiu que não se precisava mais do diploma de jornalista para se atuar nessa área. E como é que fica o mercado depois disso, das pessoas que não precisam mais desse diploma e quem ainda está cursando jornalismo? É verdade, eu sou a favor do diploma. No meu tempo, a gente escolhia o vigilante que falava grosso para botar ele no ar. Mas não há dúvida de que se o camarada... Eu acho que, na verdade, ele quando chega no ambiente de trabalho, ele chega sabendo muito pouco. Ele vai se formar realmente quando ele chega na empresa. Mas ele, quando vem de uma escola, ele traz um monte de informação que não traria... Para mim, se você me desse hoje um pega na rua para eu ajustar, eu enlouqueceria. O bom é... Então, eu sou a favor do diploma. Tem os casos extraordinários. O narrador esportivo. A sua professora não vai formar um narrador esportivo, porque não tem coisa mais difícil que eu acho, do que eu trabalhei em futebol há muito tempo, sim, do que narrar um jogo. Você pegar um Roberto Queiroz desse, um Haroldo Costa desse, narrar um jogo inteiro e no dia seguinte esse cara tá vivo, é uma coisa do outro mundo. Esse não se forma. Mas o cara da máquina, o cara que faz o texto, esse tem que vir da escola. A única forma das pessoas ouvirem música, se informarem, até mesmo para acompanhar o esporte, a melhor forma era pelo rádio. O poder que a internet tem sobre a comunicação hoje é inevitável. Qual foi o impacto que a internet causou mesmo na vida dos comunicadores da geração passada e o que esperar para uma próxima geração de comunicadores dentro da internet? A internet é muito recente, né? Eu já aqui nessa empresa, eu comprei um rádio em Miami, era um rádio enorme que eu botava na onda curta da Rádio Bandeirante de São Paulo, que às 3h20 da madrugada, o cara dava as manchetes
dos jornais do Brasil. Eles conseguiam por telefone e tal, e dava essas manchetes. Imagine que eu chegava aqui, ligava, ficava aquele som indo e voltando, e eu ficava esperando para anotar e botar no programa. A diferença hoje é quando eu chego e ligo o computador, tem uma porrada de coisa. O grande problema é que naquele tempo tinha muito pouco, e hoje tem demais, e aí tem mentira. O cara inventa, bota uma foto dizendo que, por exemplo, morreu o Tafarel. Desse eu me surpreendi com. Quando eu abri o Face, estava lá. O carro acidentado, Tafarel de lado, deitado, inventaram a foto dele. Eu digo, eu boto essa notícia ou não boto? Então você tem que hoje brigar, mesmo, né? Apurar com todo cuidado para não ser burlado. Hoje não, hoje, se você não tiver uma bela noção de internet, qualquer cagão que chega passa na sua frente. Se tem uma coisa que você faria de novo, era não trabalhar numa empresa tanto tempo como eu trabalhei aqui. Eu estou aqui há 25 anos seguidos dessa última vez que eu vim, mas no meu começo de carreira, eu já trabalhei aqui 2 anos, depois mais 3, enfim, eu estou há 30 anos aqui. Hoje eu tenho dúvidas se a empresa não me engoliu, entendeu? E aí eu fico pensando, ela me engoliu, mas ela está me digerindo bem, porque se eu soubesse que ela não estava, eu ia embora. Então, para mim, você não deve ficar tanto tempo num canto só. Não fique, não nasça e morra dentro da empresa, não, que é negócio para corno. Agora façam. Gente, eu conversei aqui com ele. Geraldo Freire, obrigado. Obrigado, amigo. Até o próximo. A gente se vê. Lembrança a quem lhe for da família.